Salve, salve, otorrino de todo o Brasil. Meu nome é Rafael, sou host do podcast Otorrino Talk, junto com o Sassá, com o Bruno, meu grande parceiro. E hoje vamos estar aqui mais um dia para poder fazer um episódio de uma série incrível que tem contribuído muito para os otorrinos e principalmente para os residentes, que é o Em Busca do Fellow. Nesse quadro, nós vamos conversar com pessoas que conseguiram passar nas vagas dos principais fellowships do Brasil, com a tentativa de trazer democratização desse conhecimento, principalmente para você saber que tem como você conseguir se subespecializar em instituições de ponta, tá certo? Sem mais delongas, Sassá, vamos agora passar para os nossos patrocinadores. Pode falar. Então, primeiro de tudo, a gente quer agradecer a Ferrari Medical, uma empresa que tem apoiado muito todos os nossos projetos e que, sem dúvida, está sendo essencial nessa nossa trajetória. É extremamente grato a eles. Vamos deixar aqui no canto superior da tela um QR Code que vai ter acesso ao portfólio todos eles, ao site da Ferrari Medical, que tem produtos cirúrgicos de ponta, materiais de primeira, e também são representantes de diversas marcas de naso, por exemplo, que a gente pode também adquirir diretamente com eles, tá? Então, a gente sempre agradece muito o apoio da Ferrari Medical. E para começar, a gente gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, doutora Aline Figueiredo. Ela é médica pela Escola Paulista de Medicina Unifesp, otorrino também pela Escola Paulista de Medicina, e atualmente está terminando o fellow de rinologia endoscópica e cirurgia de base de crânio, também pela Escola Paulista de Medicina. Além disso, foi minha colega de turma, nossa colega de residência. E afilhada, exatamente, né? eu ia falar Ele é isso. padrinho de casamento. Exatamente. Então, a gente está super honrado de estar aqui com ela, uma pessoa que é super próxima da gente e que, sem dúvidas, tem muito a agregar. Obrigado, Aline. Eu que agradeço. É um prazer, né? Desde o início que o Rafa me chamou para fazer parte desse projeto, eu fiquei muito honrada de fazer parte, tanto das aulas como de participar das entrevistas também. Sim, a Aline participa conosco, igual ela mesmo disse, né? Ela dá as aulas de rinologia junto com o Bruno, eles dividem essa cadeira dentro da nossa empresa. E, poxa, essa mesa aqui agora é uma mesa de pessoas que estudaram esses últimos 3 anos juntos, os dois mais ainda. Sim. E eu sou padrinho de crisma do marido dela também, registrado. Você vê que é tudo em casa aqui mesmo, né? Eu e o Sassá, a gente tá juntos há 10 anos, né, Sassá? Sim, exato. Porque a gente fez a graduação inteira juntos e como é A e B, a gente sempre, todas as divisões, a gente estava juntos. Estamos juntos, né? É incrível. E só para deixar bem registrado, né, assim, tanto para mim quanto para o Sassá, realmente uma das pessoas mais brilhantes que a gente já conheceu. Sem dúvida. Que passou pela nossa vida, assim, né? A Aline é uma pessoa realmente fora do sério quando você vai falar sobre conhecimento, estudo, técnica cirúrgica também. Da residência do começo ao fim, de ponta a ponta, sempre a pessoa que se destacava, assim, em tudo que fazia, cara. Não à toa também foi nossa chefe dos residentes, né? Foi nossa representante dos residentes. De organizar também, que não é de organização uma tarefa fácil, também, né? não é uma tarefa nada fácil. Justamente. Então, gosto muito de deixar esse agradecimento assim para ela por tudo que ela contribuiu na nossa carreira e pelas aulas belíssimas que ela dá para a gente também na nossa empresa. E, sem mais delongas, como é que foi para você, Aline, essa questão da otorrino e da medicina inicialmente, né? E depois a questão da otorrino para você? Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Eu sou de uma cidade no interior de Minas, né, que é Passos, e a minha mãe é médica lá, otorrino. Então, meu pai também é médico, ginecologista, então sempre cresci muito em torno da medicina. E eu tenho minhas 2 irmãs, né, mais velhas, que também resolveram fazer medicina. Então, eu tive esse espelho, né, fui gostando, eu lembro de buscar minha mãe no hospital, depois do dia cirúrgico dela, de esperar ela no carro enquanto ela dava alta para os pacientes, e aí isso foi me motivando. Aí, claro, no colegial acho que todo mundo tem aquela dúvida, né, pensei em fazer outras coisas, gostava muito de química, de matemática, pensei em fazer engenharia, mas aí acabei vendo que medicina mesmo era meu lugar, né? E aí acabei passando bem cedo. Então, eu passei com 16 anos aqui na Unifesp e acabei me mudando para São Paulo com essa idade. E aí eu fiz os 6 anos aí da graduação na escola. Mais ou menos no 2º ano, eu encontrei o Fujita na Atlética, o professor Fujita, e aí ele me chamou. Eu falei para ele que eu gostava de otorrino, que minha mãe era otorrino, e ele me chamou para trabalhar com ele durante a graduação. E aí eu fiquei durante 4 anos trabalhando com ele, acompanhando as cirurgias,
no final de semana, né? A gente era um grupinho e aí ia fazendo a escala. E aí, no 6º ano, eu tive certeza que era otorrino. E, além disso, a minha irmã do meio, a minha irmã mais velha também é otorrino, mas a minha irmã do meio tinha acabado de passar na escola. Ela foi minha R+. Nossa, R+, né? E aí me motivou mais ainda a querer fazer otorrino e, claro, ficar na minha casa, né? Grande salve aí pra Débora também. Sim. Não, a família de galácticos, né, cara? Um grande clã aí, realmente pessoas com uma formação altíssima, né? Sua irmã também, poxa, super expoente assim na nossa geração, né? Era uma grande R+, também, nossa. E depois que passou por esse período, como é que foi para você a questão da escolha da rinologia em específico? Como é que você chegou nesse ponto? Durante a residência, vocês lembram, eu sempre gostei de tudo. Então, todos os estágios que a gente passava, eu gostava e queria fazer, né? Então, eu realmente gostava muito gosto, né? Muito de otorrino e gosto de todas as áreas. E aí, eu me vi no R3, assim, eu tinha certeza que eu queria uma área cirúrgica. Então, eu acabei excluindo as áreas ou que não eram cirúrgicas ou que o fellow não era tão cirúrgico. E aí eu até fiquei na dúvida entre a rino, cabeça, pescoço e pediátrica. E aí eu acabei escolhendo, conversei com chefes, então conversei com todos os R+, né, os fellows, que eu acho que isso ajuda muito você conversar com as pessoas, tanto que acabaram de fazer, né, então, quem está formado há uns 3, 4 anos, que fez o fellow que você pensa, eu acho que ele te dá uma noção muito boa e muito real, né, porque viveu mais ou menos no mesmo tempo que você, e conversei com chefes também. E aí eu acabei vendo que a rino tinha muitas coisas que eu gostava, para começar com a cirurgia, que eu sou apaixonada por cirurgia endoscópica, eu acho uma delícia de operar, então sempre gostei bastante. E o perfil do paciente, então comecei a ver que era uma possibilidade que eu tinha de ter desde cirurgias mais rápidas, né, e mais comuns, então aperfeiçoar uma turbinoplastia melhor realizada, um septo anterior, até as cirurgias mais complexas, né? Um cordoma. Então, eu vi que tinha muitas possibilidades, que tinha todas as idades e também que tinha desde pacientes com queixas funcionais e até alguma coisa estética, até os pacientes com oncológicos, que é um tipo de paciente que eu gosto bastante. Nossa, legal. Realmente, a rinologia apresenta essa gama de possibilidades para nós mesmos, né? E principalmente para quem tem interesse para coisas um pouquinho mais complexas, sair do arroz com feijão, realmente ela é um prato cheio, né? Tanto que vocês dois são rinologistas e podem falar isso muito melhor do que eu. Realmente é bem fantástico com isso. E eu também tenho essa questão comigo, cara. Eu realmente gosto de lidar com um paciente oncológico, assim. Eu acho que traz uma vivência... quebra um pouco a rotina nossa, né? Que a nossa rotina de otorrino geral é com queixas muito corriqueiras, às vezes, né? Sim. Queixas muito corriqueiras. Eu, particularmente, quando eu fui escolher cabeça e pescoço, eu escolhi muito por isso. Porque me tirava dessa condição de coisas muito banais, às vezes, e trazia um doente de um pouquinho maior complexidade, né? Acho que dá mais tesão, assim, de trabalhar com aquilo, né? Eu acho legal diversificar, né? Então, claro, também tem horas que é pesado, o paciente oncológico, mas se você ter aquilo na sua semana, ter um caso que vai te tomar mais tempo, mais planejamento, fora os outros casos mais comuns, acho que isso vai deixando a rotina mais gostosa, né? Porque muita gente manda mensagem, né? Vem conversar sobre isso. E também tem as pessoas que, às vezes, fez uma residência boa, teve um número bom de cirurgia, mas ainda tem algumas dificuldades técnicas, que eu acho que é isso que também a rino atrai muita gente. Então, uma pessoa que ainda fica inseguro num septo mais difícil, ou não fica tão seguro no esfenoide, e aí acaba fazendo a rino, porque sabe que complementar com essa área é uma demanda maior no dia a dia, né? Então, acaba sendo aí na agenda cirúrgica do otorrino geral, as cirurgias nasais acaba sendo 60% a 70% aí. Sem sombra de dúvidas. Se tem uma cirurgia que você tem que se bancar com otorrino, é a cirurgia endoscópica nasal, né? Não tem conversa, né, cara? Acho que é o arroz com feijão nosso mesmo. É o que diferencia a gente de qualquer outro tipo de especialidade. Sim. E é de onde a gente tira o nosso ganha-pão, cara. Se você não tiver domínio e segurança para poder fazer uma cirurgia como essa,
Não necessariamente você precisa fazer fellow especificadamente, mas você tem que buscar a sua complementação de formação com cirurgia endoscópica forte, né? Ainda mais que teve o pessoal que teve o Covid, né? Então, às vezes, teve alguma residência que ficou um pouquinho mais defasada e aí acaba procurando essa área, porque realmente sabe que vai fazer falta aí no dia a dia. Com certeza, não tem nem dúvidas. Sem dúvida. E pegando um pouquinho mais sobre a parte do processo seletivo em específico do fellow, que eu acho que é uma parte muito importante para quem está escutando a gente aí de casa. E graças a Deus, pelo menos do que eu já conheço, né, o fellow da escola é um fellow bastante transparente, né? As pessoas conseguem ter acesso com bastante facilidade lá. Então conta pra gente mais ou menos como é que foi o processo. Como que a gente fica sabendo quando que abrem as vagas do fellow da escola, onde procurar essa informação? Tá. Então, realmente, isso é uma coisa que as pessoas querem saber, né? É um processo seletivo totalmente transparente e justo. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Acho que é o mínimo, tem que ser justo com todo mundo, todos os candidatos que estão procurando a instituição, né? Que gastaram seu tempo para prestar. E aí, como funciona? Geralmente, as inscrições é um dos últimos fellows a abrir inscrição. Então, isso ocorre ou no final de dezembro ou em janeiro. Esse ano foi em janeiro. Essa inscrição ela é feita pelo site mesmo da Unifesp, né? Um programa de extensão. Então, você vai fazer no site oficial, mas ela é divulgada nas mídias sociais. Então, o Makoto sempre posta no Instagram dele. Então, geralmente, as pessoas que vão prestar já seguem ele, né? Geralmente, já segue ele mesmo por causa das aulas, mas acompanha por lá. A gente tem um Instagram também, que é o Rhino EPM. Lá também a gente posta os editais, posta as rotinas. E assim como tem o site, Rhino EPM também. E lá, além das rotinas, dos nossos protocolos de pesquisa, tem os contatos para quem tem interesse em fazer algum estágio. E tem também todos os editais e resultados. Ótimo. De fato, não conheço nenhum processo seletivo de fellow que seja tão fácil de você ter acesso igual o da cirurgia endoscópica da escola. Porque nós divulgamos no nosso perfil quando teve, o professor Makoto divulga, o professor Luciano Gregório divulga no perfil dele, tem o site da Unifesp, tem o site da Rhino EPM também. No site da Rhino EPM você consegue encontrar todos os fellows egressos da instituição, né? Tem foto de todos lá, né? Tem as linhas de pesquisa que tem lá dentro, igual você mesmo falou. Tem, além de lá, também vai ter o Instagram do Rhino EPM. Tem o YouTube do professor Makoto também, que vira e mexe, ele divulga lá dentro. Tem vídeos fantásticos, assim, Fica a dica aí fica a dica para quem quiser estudar. Geralmente é uma fonte de estudo muito importante para a prova, diga-se de passagem, tá? Estudar pelo YouTube do professor Makoto é, assim, condição chave para você poder pensar em ir bem na prova, tá bom? Então vale bem a pena. Todos esses links que a gente conversou aqui agora vai estar disponível ali na descrição do nosso vídeo no YouTube e também no Spotify, tá? Então acho que é muito importante frisar isso. É muito transparente. Tem gente que quando vai pensar em fazer prova de fellowship acha, só passa gente da casa, não tem como entrar nesse tipo de lugar, não sei o que mais. Não. Definitivamente não. Quando eu falo da rinologia da escola, eu posso te afirmar categoricamente. Qualquer um que chegar lá e fazer bem na prova, vai entrar. Né? Exatamente. A gente não tem dúvidas. E aí o processo seletivo, então, começa com essa inscrição que você faz, paga uma taxa, se eu não me engano é mais ou menos 150, 200 reais, não é um valor absurdo, né? Eu sei que tem lugares que às vezes cobram 800, 900 reais. E aí você vai para a primeira fase do processo seletivo, né? São 3 vagas que a gente tem lá. A primeira fase do processo seletivo é uma prova que geralmente é múltipla escolha, geralmente entre 20 e 30 testes, acho que esse ano foram 30 testes, e vão abordar temas da rinologia, então sinusite crônica, base de crânio. Geralmente são perguntas que não são de alta complexidade, são coisas que é esperado do residente mesmo, assim. Então, geralmente o pessoal estuda igual estuda para a prova do título, então pelas aulas, pelo tratado de otorrino, e também esses tópicos que são mais importantes para os nossos chefes, né? Então, pelas aulas do professor Makoto, pelas aulas do professor Luciano, estuda um pouquinho de base de crânio, não cai questões também muito complexas ou de outro mundo de base de crânio, porque geralmente o residente também não tem tanta vivência ainda. Então, é uma prova bem justa. Esse ano a gente teve um nível de complexidade um pouquinho maior e a nota de corte para a segunda fase, que é a entrevista, acabou ficando em 5,6.
De 10. de 10. Então, realmente estava uma prova mais difícil. Quantos mas candidatos geralmente prestam a prova, Aline? Esse ano a gente teve 18 candidatos, 18. sendo que 10 foram selecionados para a segunda fase. Mais ou menos isso. Acho que no meu ano foi 22, geralmente é essa aí Essa a faixa procura. entre 18 até uns 25 candidatos no máximo. Ali. Isso. A gente está falando de uma concorrência bem alta, né? Bem Lembrando que são alta 3 pro fellow. vagas de fellowship lá dentro da escola e quase 20 pessoas aí prestando, né? Uma concorrência bem alta, né? Muita gente vem prestar. Porque geralmente os outros fellows a gente vê inscritos 5 pessoas, 6, né? Então é um fellow bem procurado mesmo. Sim, com certeza. E aí, depois que passa por esse processo ali da prova, vai ter entrevista, né? Isso, dos melhores. Tem discriminado o peso que prova e entrevista tem no edital? Você sabe? Não tem discriminado. Não tem discriminado, né? Só é discriminado que se você não fez o mínimo, né? Não atingiu a nota de corte, você não vai para a próxima fase. Você não vai para a próxima fase que é a entrevista, né? Ótimo. Isso. Então, vocês conseguem observar aí um dado bem importante. Para ir para a próxima fase da entrevista, tem que ter tirado o mínimo. Não importa se era da escola ou não, se é conhecido de algum professor lá dentro ou não. Se não fez o mínimo, não vai, tá? Exatamente. Não vai. O que a gente vê é que as notas são muito parecidas, né? Então, assim, você tem que tirar o mínimo e aí conta muito a entrevista. Porque todo mundo, quando é processo seletivo, quanto mais difícil vai ficando o processo seletivo, né? Quanto mais especializado a gente tá, parece que mais parecidos são as notas, né? Sim. Então, as diferenças ficam em 1, 2 testes, né? São detalhes mesmo. E aí a entrevista entra com peso grande. Porque como tá todo mundo com a mesma nota, conta aí o que você fez, se você fez estágio, como foi essa graduação, se fez estágio internacional, se tem interesse em pesquisa, essas outras questões que fazem parte da entrevista. A entrevista ela é composta por uma banca, que geralmente é o professor Makoto, o professor Paulo Saraceni, o professor Luciano Gregório, a professora Érica e a Gabi, que foi a banca desse ano. Então, geralmente tem bastante pessoas e sempre tem os fellows também do ano participando para também tornar o processo seletivo mais justo, né? Então, é uma pessoa que estaria de igual para os residentes, né? Tá aí próximo para estar lá para ajudar mesmo, para tornar o processo bem transparente. Igual para a entrevista de residente, também a gente tem um residente na banca. Isso é bem legal. Nossa, muito legal mesmo. E depois que você faz a prova ali, entrou dentro do fellow, como que são ali dentro as rotinas do fellow ali da rinologia da escola? Como é que é seu dia ali, sua semana de segunda até sexta-feira? A nossa rotina, ela é dividida em 3 estágios que a gente tem, né? Que é como a gente é em 3, a gente divide assim. Então, basicamente, o estágio do Hospital São Paulo. Então, para quem não conhece, a escola tem um hospital principal, que é o Hospital São Paulo, e tem os hospitais satélites. Esses hospitais satélites são hospitais secundários, que geralmente são localizados mais na periferia e que são responsáveis por um volume cirúrgico de cirurgias menos complexas, que às vezes não precisa base de crânio, por exemplo, é só no Hospital São Paulo, mas esses outros hospitais até têm vagas de UTI, mas não tem material tão bom, né? O rack é um pouquinho pior, não tem a drill, não tem monitor, então para cirurgias menos complexas. E aí a gente divide os estágios entre o Hospital São Paulo, hospitais externos e base de crânio. E aí a gente vai rodiziando entre a gente a cada 1 mês. Então, no estágio do Hospital São Paulo, basicamente é um estágio que é terça e quinta. Então, terça-feira, durante a manhã, a gente tem a reunião do departamento, que é toda otorrino. Então, são aulas gerais, cada semana de uma especialidade, uma subespecialidade. E, na sequência, a gente tem a reunião da disciplina da rinologia. Nessa reunião, são discutidos. Às vezes tem um convidado, às vezes tem aulinha e são discutidos os casos realizados e programados. Então, é a possibilidade que a gente tem de assistir as cirurgias que foram feitas na semana anterior. Então, os vídeos são editados, né, pelos residentes e a gente
comenta o que a gente fez na cirurgia, o que fez de ruim, o que poderia ter melhorado, o que foi bom, tudo isso, as dificuldades técnicas. E a gente também se programa para a próxima semana. Então, qual é o caso, hipótese diagnóstica, discutir a fundo o tema, então é bem acadêmico. E aí, às 11 horas, começa o ambulatório de rinite alérgica. Esse ambulatório é paciente que já passou em outros ambulatórios, já foi triado com rinite, né? Na verdade, é um ambulatório de rinites. E tem todo tipo de rinite, né? Não só alérgica. Inclusive, lá é mais focado para os outros tipos de rinite, que às vezes não é tão comum nos outros ambulatórios, né? E aí, nesse ambulatório, a gente atende esses casos, faz prick teste se for necessário, faz endoscopia nasal, das 11 até mais ou menos meio-dia. Como é um ambulatório que você precisa gastar mais tempo na consulta, às vezes faz o prick teste, é um ambulatório que são menos pacientes que são atendidos. E a 1h, a gente começa o ambulatório de rinologia do professor Eduardo Makoto. Então, nesse ambulatório, a gente tem um volume de pacientes grandes, você fica junto com os residentes. O fellow geralmente não atende ou atende mais os pós-operatórios. E aí a gente fica responsável por ver os casos com o residente e discutir. Então, fazer a discussão acadêmica também com os residentes e discutir com os chefes também. E aí, depois do ambulatório, tem uma discussão com o professor Eduardo Makoto, que geralmente é uma aula ou uma discussão de caso clínico. Sim. Essas feiras lá são sempre muito fantásticas, né? Essa terça-feira vale para qualquer estágio do fellow. É meio igual para todos os outros estágios que eu vou falar. E aí, na quinta-feira de manhã, tem a cirurgia eletiva, que durante a pandemia acabou bagunçando um pouco os horários, mas agora está voltando. Então, nesse mês já foi fixo quinta-feira. E a gente vai ter só uma semana que a gente não vai ter cirurgia. A tendência é normalizar e ficar todas as quintas-feiras. Mas atualmente a gente tem, ou pelo menos uma por mês é gancho. Então a gente tem mais ou menos umas 3 cirurgias, 2 a 3 cirurgias nesse dia. E aí tem a cirurgia letiva que vem ter o fellow junto com o residente. E à tarde tem o ambulatório do professor Luciano Gregório. Esse ambulatório também é de rino geral. Também tem uma procura pela parte orbitária, né, que é o que ele é referência. Então, às vezes, tem alguns casos de via lacrimal lá também, para a gente discutir, e de descompressão orbitária. E aí, depois, tem uma discussão de artigo com ele. E aí, os outros estágios. A base de crânio, ela é composta por tem uma reunião específica da base de crânio, que é uma reunião com as outras especialidades. Então, a gente tem endócrino, rádio, patologista, neurocirurgia, que a gente discute os casos do ambulatório e indica as cirurgias. Então, a gente indica os procedimentos e também discute alguns casos realizados, recidivas, tudo isso. Essa reunião acontece terça-feira, meio-dia. E na sexta-feira, a gente tem a cirurgia de base de crânio mesmo, que o nosso maior volume é a hipófise, mas a gente tem alguns casos de acessos avançados, né? Então, a gente tem, de vez em quando, crianças no GRAC, né? Que cordoma, craniofaringioma. E também tem as outras patologias lá do Hospital São Paulo. Meningioma, outros tipos de tumores. Às vezes, um tumor mais avançado que vai precisar da neurocir junto. Então, isso acontece nesses dias. E o outro fellow, que é o fellow do Hospital Externo, na terça-feira de manhã, orienta septo, orienta o R2 no AME, que é um centro de especialidades, que dá mais ou menos 15 minutos do Hospital São Paulo. Na quarta-feira à tarde, orienta a sinusectomia no Hospital do Diadema. E na quinta-feira de manhã, também orienta no Hospital do Diadema. Então, basicamente, assim, todo mundo, terça e quinta, trabalha o dia inteiro do fellow. E aí, às quartas, você trabalha quando você está no hospital externo. E às sextas, quando você está na base de crânio. Além da terça e da quinta. Sim. E aí, além disso tudo, a gente tem um sobreaviso do Hospital São Paulo. É um sobreaviso que chama bastante, né? A gente tem bastante sinusite complicada, mucocele, epistaxe. O volume do nosso pronto-socorro é alto, como vocês lembram. Bastante mesmo. Muito. E a gente também tem as cirurgias externas dos chefes. Então, a gente é responsável, no caso do professor Makoto, de ir nas cirurgias. A gente entra como segundo auxiliar ou instrumentador.
e a gente é responsável por dar as altas também. Então, geralmente, essas cirurgias acontecem quinta, sexta e sábado, algumas segundas também. Então, o volume fora também é grande, é bem grande. A gente tem pelo menos umas 4, 5 cirurgias-chefe fora por semana. Acho que um outro detalhe, talvez, eu não sei se continua tendo, né? Mas vocês ainda continuam indo no SVO de quinta à tarde, né? Ah, é mesmo. E quinta-feira à tarde, a pessoa que está no hospital externo, depois do diadema, vai no SVO. O SVO, a gente vai para dissecar, vai você e o residente. A gente teve uma melhoria dos materiais, né? Agora ainda vai melhorar um pouquinho mais. E aí você pode dissecar o que você quiser. Não sei se todo mundo tem a vivência do SVO, né? Para quem não conhece, é o Serviço de Verificação de Óbito. Ele está localizado no complexo do HC. Lá a gente leva o material e aí você monta o sistema de vídeo e faz a sua dissecção. E aí você tem liberdade de fazer a dissecção o tempo que você tiver disposto. Sim, que é muito importante. Isso é muito legal. Muito legal. Isso talvez seja uma das coisas, dos diferenciais aí do fellow, né? Tem alguns fellows que têm horário no SVO, outros não, né? Sim, com certeza, né? A gente é suspeito para falar porque a gente convive lá durante tanto tempo assim e sabe da qualidade que tem do fellow, né? Assim, o Rafa é o rei do SVO, ele adora. Eu só adoro, cara. O coração até acelera quando pensa no SVO, assim, porque realmente eu ficava indignado assim com gente que não queria ir, porque se você não gosta de um SVO durante a residência, você vai acabar pagando um curso de 10 mil reais depois pra você poder aprender a fazer o que você poderia fazer de graça, né? Um SVO. A verdade é essa, né? O lugar... Você tem uma das cirurgias que dá pra gente treinar com SVO na otorrino, é a cirurgia endoscópica nasal, né? E lá dá pra você fazer tudo que você quiser, muita coisa. Uma tarde você aprende Uma muita única coisa. tarde no SVO você é capaz de fazer, assim, trocentos tipos de acessos diferentes. Eu lembro que teve uma vez no mesmo dia que eu fiz, tipo, na occipital, fiz um retalho na occipital, liguei o esfeno, dá pra fazer draft 3 ainda, se você quiser, dácrio, acesso pré-lacrimal também, eu fiz um dia com o Paulo, quando a gente estava lá juntos. Então, assim, é muito bom, eu recomendo muito para quem tem possibilidade de fazer fellow num lugar, ou residência num lugar que tem SVO, aproveite, cara. E eu acho que para o residente também, quando está iniciando, aí o uso da ótica é muito importante. Porque lá você já ganha, pelo menos, o posicionamento da ótica, que é aquelas dificuldades iniciais, né, para o residente. Então, às vezes, no início do ano, a gente leva eles para fazer o básico mesmo, para segurar a ótica, para fazer uma mantiostomia, mas para ir pegando a mão que vai agilizar lá no centro cirúrgico também. Sim, com certeza. certeza. E pensando assim no volume cirúrgico assim que você teve ao longo do ano, né? E na complexidade dos casos assim que você acabou tendo oportunidade de poder abordar. Como que você, assim, para o pessoal que está de casa para tentar entender, como que funciona mais ou menos o volume cirúrgico da escola ali para o fellow? Tá. Então, deu para entender que são muitos dias e muitos lugares, né? Sim. Que fica um pouco complexo. Esse ano, eu até chequei antes de entrar, nossa lista de cirurgias realizadas estão em 200. E essas cirurgias tem desde cirurgia septo até cirurgias de base de crânio, cirurgias mais complexas. Então, isso é bem dissolvido aí nesse volume. Septo, então, você vai entrar bastante com residente, que é pelo menos lá no AMI a gente faz 2 por semana, que você vai dividir entre os fellows, mas no final dá um volume bem grande e ainda tem alguns que aparecem lá no Hospital São Paulo. Sinusés, quando você está no estágio do Hospital São Paulo, você vai fazer mais ou menos 3 a 4 por mês, mas essas sinusés são mais avançadas, não é só um maxilar etimoide, geralmente a gente faz uma full fez, pelo menos, né? Então, nesses casos do Hospital São Paulo. E nos hospitais externos, você vai fazer mais ou menos 2 a 3 aí, só que aí são cirurgias um pouquinho menores, geralmente angiostomia, etimoide, ou até tem algumas full fez, mas o volume é menor do que no Hospital São Paulo. Eu acho que é uma coisa muito importante também de comentar com quem tá aí de casa. A rinologia da Escola Paulista ela tem uma estrutura bastante hierarquizada, então é muito importante você entender que os projetos de pesquisa são muito bem estruturados. Eu acho que tem pouquíssimas instituições no Brasil, na parte de rinologia, que tem uma estruturação de pós-graduação dentro da rinologia igual a gente tem, né? Você vê que são
professor Makoto centralizando ali, basicamente, os principais projetos. Tem muitos braços esses projetos, e às vezes projetos que uma das pessoas começou, outra vai continuar 2, 3 anos depois, e assim por diante. Então, acho que para quem tem vontade de fazer pós-graduação, eu desconheço um lugar tão bom para rinologia quanto lá, né? Acho que é formidável. Se você puder comentar um pouquinho assim, de como funciona. Isso sem dúvida. Lá tem bastante, em toda a escola tem bastante espaço para quem quer ficar, né, na pós-graduação. Lá na Rino a gente tem várias linhas de pesquisa, e aí às vezes perguntam, né, se tem a possibilidade de fazer a pós-graduação junto com o fellow. É difícil você conseguir conciliar o tempo, dá para você casar de, assim, no final do fellow, começar a pensar na PG, que é o que está acontecendo comigo agora, né? Eu vou emendar o fellow no doutorado. Durante o fellow, se você faz pesquisa, então eu apresentei no último congresso, dá para fazer alguns trabalhos, mas às vezes não dá, como a carga horária é pesada, não dá ainda para você fazer todo o seu projeto de doutorado, todo o seu projeto de mestrado. Geralmente você já começa a desenvolver no fellow e aí matricula na sequência. Sim, até bom para você poder ter essa noção do que você vai querer fazer de pós-graduação, né? Isso. Porque pós-graduação não é só a sua vontade de fazer pós-graduação. Depende do seu orientador, depende de quais linhas de pesquisa já estão sendo desenvolvidas, né? Porque você não desenvolve uma linha de pesquisa sem seu bel prazer tirando da sua cabeça, né? Nunca vai acontecer desse jeito. Então, ali vai ser um espaço para você poder conhecer. E, assim, é muito boa a pós-graduação de rinologia. Eu posso falar, assim, porque a gente já conheceu pessoalmente e você teve mais contato ainda. O Makoto é muito bom nessa parte de pós-graduação. Muito bom mesmo, orientador. Nossa, eu nunca vi uma pessoa que destrincha tudo ali com pós-graduando, né? Todos os detalhes por detalhes. Ele é muito bom de estatística, né? Tem muito a mão com estatística. Sabe muito de ciência básica também. Então, vale muito a pena. Né? E sempre tem alguém defendendo, né, uma tese, então, alguém apresentando alguma coisa nova, e aí também você vai tendo contato com esse material, né? Vai surgindo essas oportunidades, né, de apresentar um trabalho, de desenvolver alguma coisa. Salvo engano, acho que deve ser o grupo que mais publica da otorrino atualmente no nosso lá, né, provavelmente. A rinologia, né? Muito provavelmente deve ser. Porque todo o tempo eles estão saindo publicação deles, cara, todo o tempo. Produz muita coisa mesmo. A Rino no Brasil, como um todo, né, tá bem forte. A gente tem vários nomes aí que estão publicando bastante e que estão unidos para tentar fazer algumas linhas de pesquisa aí, né? Realmente, isso é um motivo de orgulho. Nossa, legal. Nossa, muito, muito bom mesmo. Realmente, gente, assim, é um fellow fantástico, cara. Acho que vale muito a pena fazer. Especialmente para quem nunca teve uma vivência tão boa assim, de cirurgia endoscópica nasal, né, dessa parte mais ampla, né, de você fazer acessos maiores, cirurgias um pouquinho mais complexas, acho que vale muito a pena. O volume cirúrgico que a Aline falou que agora, quase 200 cirurgias até agora, né, você está falando de quase 70 procedimentos por fellow, né? É bastante coisa. Possibilidade de ver os chefes operando fora também. A gente assiste muita cirurgia. Então, e aprende muito a assistir. Como outras pessoas que passaram aqui já falaram, né? Dessa importância de você não só fazer cirurgias, mas de você ver outras pessoas operando. Porque às vezes na residência, a gente fica meio ansioso, né? Não, a gente tem que fazer. E a gente esquece do quanto a gente aprende assistindo outras pessoas, né? Ainda mais a cirurgia endoscópica, que dá para você assistir super bem de fora do campo, né? E nas cirurgias fora, a gente entra realmente em campo. Então, isso é bem legal. A gente faz parte da equipe. E aí uma dúvida também é da questão de trabalhar fora, né? Sim. Porque o fellow não tem bolsa, né? E aí tem a possibilidade de você trabalhar fora. A maior parte da semana, o day off é segunda-feira, a maior parte dos estágios, né? Mas como a gente não é sozinho de fellow, você pode ir combinando com os outros fellows. Então tem que dividir o sobreaviso. Uma pessoa está de sobreaviso ou uma pessoa está na cirurgia fora. E aí as outras, nesse tempo livre, pode trabalhar na segunda, na quarta ou na sexta à tarde. Então, você vai rodiziando. E no final de semana também é um fellow por final de semana de sobreaviso. Nos outros também tem a possibilidade de você trabalhar. Não tem férias, né? Às vezes perguntam, tem a possibilidade de viajar? Não, porque não tem férias. Então, só se você pegar um feriado que não é seu sobreaviso. Mas não tem a possibilidade de você viajar 15, 20 dias, porque é diferente dos outros lugares que tem, né? Mas dá para trabalhar tranquilo, assim. E aí a gente também tem esses trabalhos que a gente faz
pro professor, né, de passar as visitas, que também ajudam. Me ajudam bem, né? Poxa, acho que fantástico, né, Sassá? Acho que realmente a gente conseguiu abordar acho que todos os aspectos ali que tangem o fellow de cirurgia endoscópica da escola. Realmente é um fellow incrível, né, assim, com docentes de altíssimo padrão e muito presentes, né? Você vai ver eles presentes no seu dia a dia de verdade mesmo. Inclusive o contato deles com o fellow é infinitamente maior, né? Assim, eles tratam o fellow ali muito próximo com eles, são verdadeiros filhos ali, professor Makoto, na verdade, né? Trata igual filho mesmo. E se você tem vontade de fazer, faça a prova. Vale a pena. O processo é transparente, é aberto para qualquer pessoa. Todos os anos sempre tem uma pessoa de fora, de outro serviço. Sempre. Eu nunca vi ter 3 pessoas da escola. Tá? Nunca vi mesmo. Sempre tem uma pessoa de outro serviço. Então, é um serviço muito aberto. E, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje, Aline, com a gente. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Ter participado. E para falar do estágio, né? Não deixar de falar a importância de fazer o estágio lá. Verdade. Outro quem ponto pensa em muito prestar importante. o fellow, para conhecer o serviço, ver se é isso mesmo que quer, para conversar com chefes. Então, quem tiver interesse, aí vai prestar realmente Rhino, manda uma mensagem pelo Instagram ou pelo site para agendar, de visitar o serviço e conhecer melhor. Não, inclusive esse ano, agora de 2023, a gente ajudou muitas pessoas que não tinham noção de como fazer estágio lá a fazer. Né? Inclusive, acho que a Andressa que passou, inclusive, agora, a gente comentou com ela, poxa, Andressa, se você quiser, cara, faz o estágio lá, é importante você fazer para o professor te conhecer. É praticamente mandatório fazer o estágio lá, para ser bem sincero, né? Senão, a maior parte dos candidatos que não fez, tem que fazer. E é muito fácil de conseguir, tá? Muito fácil mesmo. Basta mandar e-mail para... Esqueci o nome da... Maria Eduardo ou para Maria Célia. Isso, para Eduardo ou para Maria Célia. Depois a gente pode até deixar o e-mail deles disponível aqui no link da... Mas a maior parte das pessoas até entram em contato pelo Instagram. E consegue tranquilo, me ajuda. Né? E aí a gente mesmo, entra em né? contato com o pessoal da Unifesp, com o pessoal do departamento. Sim, é super aberto mesmo o pessoal fazer estágio. Sim, justamente. Então, perfeito. Acho que abordamos todos os tópicos importantes ali para você poder pleitear essa vaga de fellowship de rinologia e base de crânio na Escola Paulista. Aline, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Vocês. É sempre um prazer poder ver vocês, né, que fizeram parte do meu dia a dia, poxa, durante 3 anos, incansavelmente. Foi realmente 3 anos muito intensos. E muito feliz, assim, de ver que a gente é um time hoje de novo, né? Continuamos trabalhando junto, produzindo conteúdo junto e fazendo aula juntos. Sim. Então, esse foi mais um episódio do Em Busca do Fellow. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com seus colegas, com outros otorrinos ali, para a gente divulgar e democratizar a informação para continuar fomentando a sua formação como médico e a sua melhoria como médico especialista. Então, obrigado, Aline, por ter aceitado e até a próxima. Salve, salve para todo mundo e até a próxima.